Отца и Сына и Святого Духа, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a bênção do arcebispo Gregório, vou dizer umas palavras sobre a festa de hoje, que hoje é a festa da Pentecostes, em que rezamos o Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, que está presente em todo lugar e tudo preenches, tesouro dos bens e doador da vida. Vem e habita em nós, purifica-nos de todas as impurezas e salva bondadoso a nossas almas. Com esta oração, temos um resumo de tudo o que é a festa de hoje. Hoje, o Espírito Santo desce sobre os santos apóstolos e discípulos. Hoje, Monte Sião, onde estavam reunidos os discípulos, se preenche do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo consagra como bispos os apóstolos. Hoje os apóstolos recebem o Espírito Santo para ter o poder de predicar o Evangelho em todo o mundo. Hoje os discípulos recebem a graça de Deus que vem por meio do Espírito Santo para fundar a igreja. Hoje, de fato, se funda a igreja de Cristo na forma que a conhecemos hoje. Hoje, a festa de Pentecostes é uma das mais grandes festas do ano litúrgico da igreja de Cristo. Mas o que sucede? O que sucede hoje? Os santos discípulos e apóstolos de Cristo estavam esperando, depois da ascensão de Nosso Senhor, Ele prometeu que vai vir o Espírito Santo. Eles estavam esperando em Jerusalém e depois de 50 dias, o que significa Pentecostes, vem o Espírito Santo. E muitas vezes nós, como cristãos ortodoxos, não sabemos o que significa o Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas vezes, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a pessoa esquecida da Santíssima Trindade. Falamos muito de Deus Pai, entendemos de que Deus criou o mundo, de que Deus enviou o Filho unigênito Jesus Cristo para a nossa salvação. Sempre rezamos a Deus. Todos os salmos são orações para Deus Pai. A maioria das orações na igreja, na liturgia, são orações para Deus Pai. Isso é muito normal para nós outros. Entendemos que Deus é um só Deus. Entendemos também o Filho, a nosso nível de compreensão. Entendemos de que o Filho é o Logos, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para os homens, que Ele vem ao mundo para salvar-nos de nossos pecados e também para elevar-nos aos céus. Entendemos de que Ele, sendo Deus, se fez homem. E Ele é Deus perfeito e homem perfeito em duas naturezas. Tudo isso
proclamamos em todas nossas orações, em todos os ofícios, em todas as liturgias, em todo o Evangelho. Tudo isso sempre repetimos uma e outra vez. É uma parte normal de nossa vida espiritual, de nossa compreensão, de nossa fé. Mas o Espírito Santo, o que passa com ele? Muitas vezes olvidamos o Espírito Santo ou colocamos o Espírito Santo como uma energia, algo místico, algo que não podemos identificar muito bem. Mas podemos entender um pouco a nossa medida humana. Podemos entender o que é o Espírito Santo e o que faz conosco pelo mesmo Evangelho e pelos hinos da Igreja. O que escutamos no Evangelho? Que nosso Senhor Jesus Cristo disse que eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que os vai confortar e os vai ensinar tudo. Essas são as palavras de Cristo, que os vai ensinar e vai mostrar tudo e vai consolar, vai confortar. Isso é muito importante, porque muitas vezes somos tristes, temos problemas, não sabemos o que fazer, precisamos de consolação. Isso é uma parte. E outra parte, se vocês estavam escutando os hinos da igreja, o que o coro estava cantando ontem na noite, nas vésperas e nos maitines, no último, louvando a Deus, e disse sobre o Espírito Santo, de que Ele vivifica nós, todo o mundo, toda a criação de Deus, e que Ele deifica, o que significa que o que Deus é por natureza, nós podemos ser pela graça do Espírito Santo. Então, tudo o que é graça, tudo o que é a presença de Deus em nossa vida, isso é o Espírito Santo. Isso é a presença, a ação do Espírito Santo. Quando falamos da graça, muitas vezes vamos à igreja ou estamos rezando, estamos dizendo nossas orações pessoais e sentimos um pouco de graça. O que sentimos? Isso é o Espírito Santo que está conosco nesse momento. Isso é o Espírito Santo que nos traz a graça de Deus, que conforme a enseñança dos santos pais, que a graça de Deus é o mesmo Deus, que é o mesmo Deus que está conosco. Esse mesmo Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo entra em nosso coração. O Espírito Santo, como disse lá na oração, de que Ele está presente em todas partes e que preenche tudo. Mas para sentir o Espírito Santo, Ele que está presente em todas partes, mas não percebemos, devemos limpar nossa alma, devemos purificar nosso coração. E somente quando nossa alma está purificada ou está no processo da purificação, que não podemos purificar-nos imediatamente depois
de tantos pecados e paixões que temos, mas quando Deus vê que estamos no caminho da purificação, no caminho de cumprir os mandamentos de Cristo, quando estamos no caminho de seguir a Cristo como diz no Evangelho, como é a tradição da igreja, tudo o que nós como cristãos ortodoxos que fazemos, os jejuns, as orações, as liturgias, todo o ano litúrgico, toda a nossa vida ortodoxa que nos faz diferentes das pessoas do mundo, tudo o que nos santifica, isso é o que atrai a graça do Espírito Santo, ou mais bem, o que nos abre os olhos para ver as coisas que já estão presentes, mas não podíamos ver antes pelas trevas que temos por nossas paixões. Então, o Espírito Santo vivifica tudo, e por isso, no dia de Pentecostes, que realmente é uma celebração do Espírito Santo, porque vem o Espírito Santo sobre os discípulos em forma de línguas de fogo. Isso não foi uma encarnação como Cristo. O Espírito Santo não se tornou fogo material. Isso foi um símbolo divino da presença, da energia do Espírito Santo, mas ele é Ele. Nesse momento, os discípulos receberam o Espírito Santo nesta forma, e nós também podemos receber o Espírito Santo da mesma forma, ou de uma forma um pouco similar, de acordo com o nosso nível espiritual ou com nossos esforços espirituais. Então, o Espírito Santo vivifica todo o mundo, vivifica o mundo natural. Por isso temos as árvores dentro da igreja o dia de Pentecostes. Por quê? Porque sabemos que todo o mundo se sustenta somente por meio do Espírito Santo. O mundo não existe sozinho, não existe a parte de Deus. O mundo só existe pela graça de Deus, pela energia de Deus que preenche tudo isso, é o Espírito Santo. Então, nós temos aqui as árvores, as flores, que são muito bonitas. A igreja se vê tão linda, e isso nos lembra do que faz o Espírito Santo. Ele vivifica, e vemos a vida aqui. As árvores estão vivos, as flores estão vivas, e nós estamos vivos se estamos no caminho de Cristo, se estamos purificando nossos corações dos pecados, das paixões. Então, o Espírito Santo nos vivifica, nos vivifica, mas não para aí. Também tem mais. E o que é mais? É a deificação. Ele nos eleva até os céus. Ele nos leva até o mesmo trono de Deus, para estar com Ele. E como disse nosso Senhor, de que a oração de nosso Senhor era de como eu e o Pai somos uma só coisa, que vocês também, meus discípulos, sejam uma só coisa. E isso é por a graça do Espírito Santo. Então, todos nós que estamos aqui presentes, que estamos rezando a nosso Senhor Jesus Cristo,
que estamos rezando neste dia, especialmente ao Espírito Santo para que venha, como é a oração, não importa, vem e mora conosco, habita em nós. Isso é o que dizemos hoje, o que rezamos hoje. E por isso, todos nós que estamos de muitas partes, de muitos lugares, os russos aqui, os gregos, os americanos, os argentinos, e não sei o que mais, mas todos estamos aqui de várias paróquias, de vários países, quase exatamente como era no dia da Pentecostés, quando os discípulos receberam o poder de falar várias línguas, pela graça do Espírito Santo, estavam falando das línguas das pessoas de muitos países, de todo o mundo. E isso foi por graça do Espírito Santo. Ele, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre eles. Então a nossa medida pequena, porque somos realmente pessoas pequenas, a comparação com os apóstolos, a comparação com os pais da igreja, nós estamos no mesmo caminho, mas a um nível muito reduzido. Mas é o mesmo caminho, é a mesma fé, é a mesma igreja. Nós aqui estamos na mesma igreja que os apóstolos. E o que recebemos é o mesmo Espírito Santo que eles receberam. E a graça de Deus, que às vezes se Deus nos concede essa graça, é a mesma graça que os pais da igreja receberam, que os apóstolos receberam. E nós também, se nós fazemos as mesmas coisas que eles, cumprir os mandamentos, seguir na tradição da igreja, e tudo o que vocês já sabem, mas talvez não fazem, tudo isso, se cumprimos com tudo isso, recebemos o mesmo Espírito. Então, nós vamos rezar com fervor, com fé, com amor para Deus, com amor para nosso próximo, com amor até nossos inimigos, como disse o Senhor. Vamos rezar para que venha o Espírito Santo sobre nós, sobre esta paróquia, sobre o Bispo Gregório, sobre todo o clero, os sacerdotes, os diáconos, os hipodiáconos, os leitores, sobre todos vossos fiéis, para que estejamos, pelo menos um pouco, dentro da graça do Espírito Santo. Então, agora vamos fazer as vésperas de genuflexão. Vamos ler as orações invocando o nome do Espírito Santo para que venha sobre nós. É dos ofícios mais importantes, mais significativos, mais lindos de todo o ano. E peço a todos vós que fiquem aqui para participar nestas orações, para receber a graça do Espírito Santo. Pelas orações de nosso Santo Pai, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de nós e salva-nos.